Olá, tudo bem? Aqui é a Ana do Resinando com Amor e hoje então nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou passar para vocês algumas informações que muitas pessoas me perguntavam. Ana, o que acontece? O que eu posso fazer para evitar as famosas bolhas, né? Como fazer para não acontecer tantas bolhas na minha peça? O que eu uso? Posso usar isso? Posso usar aquilo? Vamos lá, tá? Primeiramente, em relação às bolhas, isso vai influenciar muito na qualidade da sua peça e automaticamente vai atrair mais vendas se a sua peça não tiver tantas microbolhas, tá? Porque, querendo ou não, a bolha ela influencia muito, ela deixa a sua peça mais bonita ou vai deixar mais feia. Se tiver muita bolha, com certeza a sua peça vai ficar com aquelas microbolhas muito indesejadas, vai ficar feio, você não vai conseguir vender aquela peça, porque automaticamente ela ficou feia, então não vai conseguir vender. Em alguns casos, assim, muito raro, as microbolhas ficam até bonitinhas lá dentro, né? Ela dá um efeito diferenciado, mas é raro, né? Depende da peça. Por exemplo, aquela luminária do dente de leão, aquelas microbolhas que ficam lá dentro, fica bonito, né? Porque ele dá um efeitozinho legal quando você acende ali a luminária, ele fica legal. Agora um chaveiro, por exemplo, que ficou aquelas microbolhas, que ficou aquela coisinha ali, vai ficar estranho, vai ficar feio, vai estragar a tua peça. E muitas vezes isso vai te trazer dor de cabeça, vai te trazer problema e você não vai conseguir vender essa peça. Às vezes o cliente encomendou uma peça com foto, por exemplo, e quando você fez a aplicação ali, ficou com muita microbolha, você não consegue nem ver a foto direito. Então, querendo ou não, isso vai influenciar muito na questão das tuas vendas, tá? Então, primeiramente, fator muito importante, qualidade da resina, tá? Qualidade da resina vai influenciar nessa questão das microbolhas, tá? Quando você faz a mistura, se você não estiver usando uma resina adequada, não estiver usando uma resina correta, querendo ou não, a sua peça vai ficar com muita bolha, tá? Por isso que existem essa questão da baixa viscosidade e média viscosidade, tá? Quanto mais líquida a resina for, mais fácil ela vai estourar as bolhas. Então, automaticamente, a tua peça vai ter basicamente nada de bolhas, tá? Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar pra vocês esse chaveirinho aqui, tá? Esse chaveirinho aqui, ele não ficou com absolutamente nada de bolinhas, tá? Vamos ver se vocês conseguem ver bem aí. Ele não ficou nada, nem um pouquinho. E o que você faz para não ficar? O que você faz para suas peças ficar perfeitas? Eu não uso maçarico, tá? Como assim que tu não usa maçarico? Usa o quê? Eu uso a resina correta. Eu uso a resina certa para fazer a parte dos chaveiros. Porque se você usar a resina que não é a resina correta, vai dar bolha na tua peça e você vai ficar desesperado porque você tá vendo que tua peça tá ficando com muita bolha, você quer tirar aquelas bolhas e daí você vai lá e taca o maçarico em cima. O que acontece? Vai esquentar o teu molde, vai estragar o teu molde, vai estragar a tua peça, você vai ter que comprar outro molde, vai ter que fazer outra peça, tá? Então não pode usar o maçarico. Ah, Ana, eu posso usar o álcool isopropílico? Não. Ah, Ana, mas eu vejo um monte de gente usando o álcool isopropílico. Mas você não é todo mundo. Por que você vai usar o álcool isopropílico? Ah, porque o álcool isopropílico ele vai tirar as bolinhas ali. Mas você sabia que o álcool isopropílico, se você usar de maneira errada, ele vai dar reação na sua peça? Você sabia que pode acontecer isso? Pois agora tá sabendo, né? Pode dar reação sim na sua resina. Se você colocar e for demais, ele vai dar reação na sua resina, tá? Ele vai acontecer o quê? Ele pode dar um amarelamento precoce, tá? Ele pode criar um oleoso em cima da sua peça. Às vezes a resina que você está usando é uma resina boa, é uma resina de qualidade, mas você vai lá e taca um álcool isopropílico em cima. O que acontece? Ela vai ficar ali oleoso, ele vai dar aquele esbranquiçado, ele vai ficar uma textura ali em cima, ele vai dar um amarelamento precoce, porque você usou demais, porque você se precipitou na hora que jogou a resina, você viu que deu algumas bolhas, você já foi lá e já tacou o álcool isopropílico em cima. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Tem muitas pessoas, eu vejo vários vídeos na internet de pessoas usando álcool isopropílico e usando de maneira errada, porque coloca demais, mas não sabe que o álcool isopropílico, se você usar demais, ele vai trazer problemas para sua peça. Eu já vi gente que usa o álcool isopropílico para diluir o pigmento. Não pode, porque vai acontecer o quê? Você vai colocar a resina ali e vai acontecer de ir álcool isopropílico demais na sua peça. Então, quando você faz a mistura,
ele pode ocasionar problemas futuros, tá? Ele pode dar bolhas, né, porque você fez a mistura ali dentro, então ele tá lá dentro da resina, então ele pode ocasionar bolhas depois com o tempo, ele pode criar bolhas lá dentro, tá? Porque ele vai dar uma reação, ele pode descolorir a sua peça, ela pode perder um pouco da coloração, ela pode amarelar, tá? Existem várias coisas que podem acontecer com a sua peça se você usar o álcool isopropílico demais, tá? Então, por isso que eu não recomendo o uso do álcool isopropílico, tá? Eu não recomendo. Eu uso o mini maçarico. Mini maçarico ou o isqueiro, fica a seu critério, pode estar utilizando, mas cuidado. Se for um molde, por exemplo, que nem esse aqui, ó, do marca-página, que tem essas patinhas, Ana, ficou uma bolinha ali no meio, vou lá e taco o maçarico em cima? Não! Você vai pegar um palitinho, você vai tirar aquela bolinha pro lado, vai descolar ela ali e vai estourar. Com a ponta do palitinho você consegue estourar ela, tá? Porque o que vai acontecer? Se você passar o maçarico ali, ou você passar o isqueiro, enfim, ele vai aquecer o seu molde e vai danificar. Então, muito cuidado na hora de você estar estourando as bolhas. Quando você usa uma resina mais grossa, uma resina já para fazer a parte das bandejas, por exemplo, a torre de brigadeiro, marca-página, que são uma resina que ela tem uma resistência ao empenamento, né? E automaticamente ela é uma resina mais grossa, ela vai dar mais bolhas. Automaticamente, quando você faz a mistura, ela vai dar mais bolhas. Então, o que acontece? Você tem que passar o maçarico, porém, você vai passar o maçarico sempre em movimento e você não pode deixar o maçarico ali em cima e nem perto do molde de silicone. Porque se você passou ali e encostou no molde de silicone, ele vai aquecer o molde de silicone, tá? Então, o que vai acontecer? Vai estragar teu molde e você vai ter que fazer processo de lixamento, vai ter que lixar aquela peça, remover aquele silicone, tá? Depois ter que fazer um polimento ou pintar nas laterais para poder disfarçar aquele detalhe, tá? Então, tem que sempre cuidar na hora de você estar utilizando o que você tiver para você estiver estourando as bolhas. Ah, Ana, eu posso usar o soprador térmico? Na grande maioria das vezes, o soprador térmico ele não vai ajudar para estourar as bolhas. Por quê? Ele está soprando. Então, dependendo do molde que você estiver utilizando, ele vai soprar a resina. O que vai acontecer? Ele vai jogar a resina. Automaticamente, ele vai formar mais bolhas. Ou vai jogar a resina fora do molde, dependendo do molde que você estiver utilizando. Então, não vai funcionar, tá? Não adianta você usar o soprador térmico. Ah, Ana, eu vou usar bem de longe? Se vai funcionar, não sei. Né? Em grande maioria dos casos não funciona, tá? Porque você precisa ali do calorzinho levemente em cima da resina para poder estourar aquela bolinha. Ou você vai com o palitinho, passa um palitinho ao redor, né? Dá um jeito ali, usa a resina correta e não vai ficar usando álcool isopropílico para estar estragando aí a tua peça, tendo problemas futuros na tua peça. Ah, Ana, mas eu fiz e até hoje nunca aconteceu nada. Quanto tempo tem a peça? Né? Colocou essa peça no sol para testar? Tem toda essa questão, tá? Porque às vezes as pessoas acham que só porque viu na internet, fulano, ciclano fazendo, acha que tá tudo 100%. Viu o videozinho ali, no momento deu certo, ela foi lá e entregou para a cliente, nunca mais falou com aquela cliente. Então não sabe o que aconteceu com a peça. Às vezes a cliente nunca mais voltou a comprar com ela, porque a peça dela deu problema e ela não foi de atrás da cliente para saber o porquê que ela não comprou mais, né? Então, pode acontecer isso sim, tá? O álcool isopropílico, ele pode dar reação na sua peça, pode dar reação na resina, com certeza, tá? Porque querendo ou não, são elementos químicos, tá? Então, você tá colocando coisas ali dentro da resina e pode sim dar reação. Então, sempre cuidado na hora de você estar utilizando. Ah, eu tenho aquele maçarico grande de cozinha, aquele médio, né? Posso estar utilizando? Muito cuidado, porque dependendo do molde, vai aquecer o molde de silicone e vai danificar também. O correto seria o mini maçarico e o isqueirinho, que você consegue controlar ali a questão da chama para não estar ficando em cima demais ali da resina e nem encostar nas laterais do molde de silicone também, tá certo?